Tanto que não tem uma fórmula mágica para as coisas acontecerem, porque cada um experiencia e vê a vida de um ponto de vista. E se você respeitar isso, você já entendeu metade do jogo. Sabe por que você ainda procrastina, não realiza seus sonhos e continua longe de estar satisfeito com a vida que tem hoje? E o motivo não tem nada a ver com como você é capaz, e nem com os recursos que você tem. O maior erro que te impede de prosperar e ter a vida que você deseja é a falta de direção e o porquê está indo nessa direção. Se você não sabe para onde ir, você acaba andando quilômetros na direção errada. Para alcançar a sua vida dos sonhos, você precisa de um norte e de um propósito. E é isso que eu quero compartilhar com você na jornada Reprogramando o Seu Destino, que acontecerá no dia 7 a 13 de março, onde eu vou te contar todos os segredos e como descobrir o seu propósito de vida, acabar com a procrastinação e co-criar a vida dos seus sonhos agora, em 2022. O evento será totalmente online e gratuito, é só clicar em Saiba Mais e fazer a sua inscrição. Te espero lá. Lembre-se, 2022 será o seu ano. Cara, você falou essa questão do medo e da questão de questionar. A minha vida começou a mudar no dia que eu perdi o medo de questionar. De questionar tudo, de questionar Deus, de questionar minha religião, de questionar minhas atitudes, de questionar se eu ia para o céu ou não, sabe? Isso para mim foi que fez explodir a minha mente. Isso também aconteceu muito forte quando eu quase morri, e eu fiquei muito puto. Então eu já tinha quase morrido, então para mim tanto fazia o que ia acontecer. E aí eu perdi o medo, e aí eu mandei um foda-se e fui discutir com Deus. E fui xingar a Deus ali, dizendo que a minha vida toda estava uma porcaria. Nesse momento, eu ouço a voz na minha cabeça falando assim: a sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? Cara, aquilo explodiu, ou seja, a própria voz na minha cabeça, que acredito que seja Deus, questionou. Então, se eu estava questionando e a minha vida melhorou, e quanto mais eu questionava, mais melhorava, ainda veio um questionamento, o que é a vida toda? Ou seja, ele me jogou para estudar, para ir aprender, porque a ignorância estava tomando conta da minha vida. E eu reclamando que a vida era uma porcaria, eu não sabia nem o que era a vida. Por isso que eu fui estudar todas as áreas da vida e me especializar em cada uma delas. Fui estudar espiritualidade, fui estudar saúde, fui estudar relacionamento, fui estudar a área profissional, ou seja, dinheiro, riqueza. Por quê? Porque eu não sabia o que era a vida. E a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Nesta ordem: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Quando você equilibra essas 4 áreas, você tem uma vida espetacular. Quando você tem ela desequilibrada, o que acontece? Cada uma fica de um tamanho, né? Tudo muito louco. Você tem uma vida desequilibrada. Porque a vida é um ponto de vista. O meu é um, o do Misael é outro, do Fabrício é outro, da Maria é outra, da Zineide é outra, da Thalita é outra, da Elaine é outra, da Tati é outra, e assim sucessivamente. Cada um tem um ponto de vista. Então, as pessoas que ficam discutindo sobre religiões não entendem nada da vida, mas acha e fica acreditando que está no caminho certo. Só que o caminho certo de cada um é único, porque nós somos indivíduos, pois somos individuais. E quando você entende esses sinais que vêm, que esse é o nosso tema hoje, né? Olha como é que abrangiu tanta coisa nosso assunto hoje. Quando você entende esses sinais que vêm dentro de você, entenda que o seu sinal é um. Você viu que o sinal do Misael é um, o meu é outro e o do Fabrício é outro. Mas todos eles se interligam. Porque quando você entende o seu sinal, entende quem é você, o que está acontecendo na sua vida, você entende se está no seu caminho certo. Não tem um caminho certo na vida. Tanto que não tem uma fórmula mágica para as coisas acontecerem. Porque cada um experiencia e vê a vida de um ponto de vista. E se você respeitar isso, você já entendeu metade do jogo. E você para de sofrer. Verdade. Essa questão de caminho certo, eu também não dou a mínima para isso, essa questão de, né? Mas, cara, uma coisa que eu peguei para mim é a questão até tem uma passagem bíblica que fala isso, né?
Como é que você sabe se uma árvore é boa ou não? Né? Você está vendo lá 2 árvores. Você olha, você não sabe. Como que você sabe? Pelo fruto. Né? Pega o fruto de uma, pega o fruto de outra, ali você consegue ver. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei esse questionamento, eu comecei a ver os frutos, né? Então, tipo assim, eu ouvia muita coisa, né? Eu ouvia, assim, deixa eu ver o fruto aqui. Então, tipo assim, esse camarada que ele tá me ensinando, deixa eu ver o fruto. Cara, não era legal. O meu fruto não era legal. Por exemplo, o meu sinal aqui, né, que eu gostaria de compartilhar, é similar com o que o Misael falou, que é a questão da ansiedade, né? Eu tinha muita... Não era que eu era ansioso, assim, de ficar... Mas eu tinha medo do amanhã, muito medo do amanhã, medo de não dar conta, né? Olha só como que... Olha o preço disso. Eu tinha muito medo disso, quando era religioso. Aí, olha só, minha ex-esposa, ela queria muito ter um filho. E eu não queria. E eu falava que eu não queria porque eu gostava da nossa liberdade, disso, daquilo. Mas, no fundo, eu falava que não queria porque eu tinha medo de não conseguir sustentar. Falei, pô, não tô conseguindo, nem nós dois aqui já tá difícil, imagina uma criança. Internamente era isso, né? Então, olha a consequência, né? E depois que eu me livrei desse medo, eu, por exemplo, animei ter um filho, né? Então, a coisa mais maravilhosa que existe na minha vida hoje veio depois se livrar desse medo, dessa ansiedade e tudo mais, né? Então, o meu sinal foi esse, né? Não me preocupar, é saber que a frase lá, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, foi a que eu repetia sempre. Então, eu falei, cara, sou filho de Deus, vai dar tudo certo. Basicamente isso. E antes eu não tinha isso. Então, olha o fruto. Como que eu podia antes, eu tô aqui, né? Eu tô lá na igreja, beleza. Ó, eu sou um servo fiel de Deus, mas eu não posso ter um filho, porque eu me sinto ansioso. O que eu faço não dá certo, sei o quê. E aí, eu passo a ser uma pessoa que, né, da religião antiga, me vem como um filho da puta máximo. Mas aí, eu vivo em paz, não tenho ansiedade. Como que... Cara, olha o fruto. Não importa, foda-se a crença, sabe? Olha o fruto. Aqui era o fruto esse, aqui era o fruto esse. E aí até uma pessoa que falou, né? Quando vocês falam disso, é o que? É sucesso, é dinheiro? Não. Eu particularmente falo de paz. A principal coisa, na minha visão, é paz. Uma pessoa que, vamos dizer assim, está com Deus, ela vive, ela tem paz. Isso é como eu penso, tá? Independente do Deus que ela acredita, se ela... não importa, né? Então, olha o fruto. Você quer saber se a crença... Olha o fruto. Olha o fruto. Pelos seus frutos os conhecereis, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que funciona. Só que o que funciona para mim não necessariamente funciona para você. E aí é que tá a magia, né? Então, quando você olha os seus frutos, ou seja, lembra que eu falei no início, qual que era o meu, né? É sentir o entusiasmo de estar vivendo o seu propósito de vida. Quando você sabe para onde você está indo, você sabe se você está colhendo o fruto que você queria ou não. Se você não está colhendo fruto, então você não está no caminho certo. E é nesse momento que você está pecando. Pecar significa errar o alvo. Então, o pecado capital, por exemplo, o pecado inicial, né? Ele vem exatamente de pecar, o pecado original, perdão. O pecado original, ele vem de errar o alvo da sua origem. Ou seja, de saber quem você é. Você se identifica com seu ego, que é a imagem que você tem de si mesmo, quem que você acredita que você é, em cima de coisas que as pessoas falaram que você era, e você erra o alvo. E nesse momento você não consegue ter frutos positivos, frutos que te deem paz, liberdade, amor, tranquilidade. Isso não tem preço. Fantástico, Fabrício. Cara. O Fabrício colocou uma coisa interessante, né, sobre o que é o certo, né? Eu concordo também nessa parte de paz, né? Paz, alegria, eu resumiria tudo em harmonia.
eu resumiria em harmonia. Quando você está em harmonia, não necessariamente, né, tem pessoas que escolhem viver o sucesso, que se sentem de fato muito bem sucedidas, mas escolheram viver sem muito dinheiro. O dinheiro não é um rótulo. Carrões, né, muitos acabam querendo medir a sua vida com a régua de outra pessoa, não é? Achando que só vão ser felizes ou só vão viver em paz, só vão viver a liberdade no momento em que tiver o que o outro tem. Mas a verdade é que você, com as crenças que você tem, com os valores que você acredita que são importantes para você, vive em harmonia. Que é o que? Paz, né, Fabrício? Alegria e liberdade. Esqueçam disso, amigos. Eu acredito que muitos aqui precisariam ouvir sobre isso. A gente saiu um pouquinho da questão ali dos sinais, mas mesmo assim ainda estamos, né? Nada acontece por acaso, né? Porque parem de medir a sua vida com a régua de outras pessoas. É aquilo que você decidir para a sua vida. O que você acredita? Quais são os seus valores? Né? De acordo com o seu propósito. O que você acredita que vai te trazer paz, vai te trazer harmonia, vai te trazer alegria? O que realmente vale a pena acordar pela manhã? É isso que você tem que trabalhar. E dane-se o que os outros pensam a seu respeito. Ou o que os outros pensam ser o melhor para você. Não é? Maravilha. Você tem uma coisa que, uma palavra que resume muito bem essa questão de ter riqueza, por exemplo, para mim é paz e liberdade. A liberdade gera paz também, assim, de certo nível, em certo ponto, mas uma coisa que acontece quando você tem dinheiro é você ter paz na sua vida, porque tem sempre uma fala, né, que vira e mexe as pessoas, às vezes, é sempre algum bobo que comenta, nossa, vocês só falam em dinheiro, né? É muito pouco as pessoas, mas toda vez que só fala em dinheiro e riqueza, a gente não fala em dinheiro, né? Quem fala em dinheiro é quem não tem, né? O que a gente fala é de prosperar, de abundância. Verdade. Quando você não tem dinheiro, você fala nisso o tempo todo, porque você está sempre preocupado em pagar conta, em comprar alguma coisa para parecer que é rico, e quando você tem riqueza, você não tem nada disso, você só tem paz, você tem tranquilidade, e a liberdade de poder fazer as coisas é maravilhoso, né? Não tem explicação isso.